Boa tarde a todos e a todas. Hoje vamos conversar sobre o tema a poesia digital ou eletrônica. A poesia visual, desde o lance de dados de Mallarmé, sempre buscou uma geometria quadridimensional, somando as três dimensões do espaço, altura, largura, comprimento, uma quarta dimensão, a do tempo. Se o espaço corresponde à materialidade da página, do objeto ou da instalação, o tempo remete à leitura, percepção ou experiência subjetiva do espectador, que pode não apenas decifrar camadas de sentido do poema por várias rotas interpretativas, como ainda criar novos significados pela interação criativa com o poema, aquilo que Humberto Eco chamava de obra aberta. Ou seja, a projeção do tempo sobre o espaço nos conduz a uma quinta dimensão, que é a do movimento, já presente, aliás, no próprio lance de dados, com a utilização da página dupla para a leitura e a espacialização de palavras e linhas, com diferentes fontes e corpos de letra, que materializam o ritmo da composição, ou seja, o seu movimento musical, no qual o espaço em branco atua como silêncio entre as células sonoras. O suporte livro, porém, limita o movimento ao seu próprio formato. Para transcender esse limite, o próprio Mallarmé planejou o seu livro inacabado, no qual as páginas estariam soltas, como folhas intercambiáveis dentro de um álbum, que poderiam ser colocadas em quase infinitas possibilidades de sequência, rompendo com a linearidade convencional do tipo início, meio, fim. A obra de Mallarmé, porém, ficou inacabada pelo falecimento do poeta. Apenas na segunda metade do século XX, a partir das esculturas móveis ou móveis de Alexander Calder e outras experiências de vanguarda, sobretudo nas artes plásticas, foi possível à poesia transcender o espaço do livro e projetar-se em outros suportes, como o poema objeto, o poema cartaz, o poema instalação, o poema performance, entre outros. Deixa eu só corrigir uma coisa no texto. Porém, foi graças à tecnologia digital que a poesia logrou integrar, pela primeira vez, a palavra, som, imagem e movimento, de maneira estrutural, indissociável e dinâmica, permitindo ainda a participação do leitor, que com um simples movimento de mouse pode alterar o poema a partir de uma série de variações já programadas. Incorporação criativa do acaso, sim, mas dentro de um conjunto de possibilidades definidas previamente pelo autor, tal como concebido
pelos poetas experimentais portugueses, como Anna Hatterley e Ernesto de Mello e Castro, e por compositores da música eletrônica dos anos 50, como Pierre Boulez e Stockhausen. Conforme escreveu Mello e Castro, em um artigo publicado na revista portuguesa Claro Escuro, já vou mostrar para vocês a revista, vamos procurar a página. Escreve Mello e Castro: o texto visual, como gerador de probabilidades, pode ser, então, desenvolvido através de uma gramática combinatória, que rigorosamente trabalha da faixa do jogo do acaso e, como vimos, do caos. Estes são momentos-chave da criação de uma poética visual que, encontrando raízes, quer na cultura ocidental, quer na oriental, vai procurar, nas 3 décadas que se seguem, de 60, 70 e 80, a explosão internacional da poesia visual. Tal explosão, realizada a partir de um projeto concebido em língua portuguesa, o da poesia concreta e experimental, vai rapidamente realizar-se num número cada vez maior de línguas, podendo-se dizer que as exposições internacionais que se têm realizado nos últimos anos, um pouco por todo o mundo, contam com com participantes de centenas de países. Para citar apenas alguns: Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, Uruguai, entre muitos outros. Assim, a poesia visual é hoje um fenômeno translinguístico, mas também o é transpoético, visto que a sua prática transbordou da teorização inicial para passar por apropriações de pesquisas sobre todos os suportes materiais e imateriais da comunicação. É precisamente no sentido da apropriação dos meios high-tech de produção de imagens que se pode e deve, hoje, considerar o desafio que a poesia visual propõe à criatividade e à comunicação. A criação de uma infopoesia, de uma videopoesia e de uma holopoesia é uma parte desse desafio, no prosseguimento da pesquisa dos suportes e dos meios que a poesia visual tem sido até agora. Mello e Castro fala em holopoesia, numa referência à poesia holográfica, que foi praticada no Brasil em um curto período por Augusto de Campos, que chegou a fazer até uma exposição de holopoemas elaborados em parceria com Eduardo Kac. Porém, o custo para a produção de um holograma é muito alto, motivo pelo qual essa modalidade tem sido pouco praticada. A criação de uma infopoesia, de uma videopoesia e de uma holopoesia é uma parte desse desafio. No prosseguimento da pesquisa, dos suportes e dos meios que a poesia visual tem sido até agora. Pesquisa que utilizará, respectivamente, o computador, os sistemas de produção de imagens por vídeo e a holografia,
e outros meios de alta tecnologia, não para imbecilizar, controlar, explorar, manipular e matar os homens, isto é, nós, mas para aumentar a nossa própria capacidade de criação e de fruição. Deste modo, o fim visual do século XX é a cores, cores geradas eletronicamente, qualitativa e esteticamente diferentes das cores do mundo natural, mas talvez ainda mais distantes das cores químicas da pintura. Estas, as cores da pintura, são estáticas e pesadas, mas as cores eletrônicas são instáveis e leves, porque são luz proveniente de um emissor de raios catódicos, que se transformam em fótons, como no vídeo, ou são luz homogeneizada na holopoesia. Trabalhar com meios desmaterializados, que são a própria energia luminosa, criando padrões de percepção colorida, que, de outro modo, não poderão ser produzidos e que têm a sua sintaxe própria. Sintaxe que é tarefa do poeta inventar e desenvolver. Isto, estou certo, é o desafio mais fascinante da atual poesia visual. Nesta edição da revista Claro Escuro, a Melo e Castro apenas introduz o tema, que será desenvolvido por ele em vários outros artigos. Por exemplo, um artigo publicado na antiga revista Dimensão, editada em Uberaba, né, em Minas Gerais. Vamos ler mais alguns trechos do Melo e Castro. Aliás, autor do primeiro poema cinético em Portugal, e talvez no âmbito da língua portuguesa, e utilizando recursos da televisão. Isso nos anos 60 ou 70, no final da ditadura salazarista. Claro que, se nós fôssemos examinar esse poema hoje, ele pareceria ainda muito primitivo, né? Perto do que a tecnologia de hoje nos oferece. Mas foi o primeiro poema cinético em Portugal e talvez no mundo lusófono, e que foi sumariamente destruído pela censura salazarista logo após a sua primeira e única apresentação na televisão. Como os censores não entenderam nada, eles presumiram que devia se tratar de alguma mensagem subversiva, subliminar, e acharam que seria prudente eliminar o poema. Vamos ler agora o que Melo e Castro escreve na revista Dimensão. A poesia está sempre nos limites das coisas, nos limites do que pode ser dito, do que pode ser escrito, do que pode ser visto e, sobretudo, do que somos capazes de pensar, sentir e entender e realizar. Estarmos nos limites significa viver para lá daquilo que possamos estar preparados para aceitar como possível. Dizer e escrever o que nunca foi dito nem escrito, ou fazê-lo de um modo diferente, penso ser a única tarefa verdadeiramente poética dos poetas. Isto porque tudo o que se diz de um modo será melhor dito de um modo diferente,
porque assim se aumentam probabilisticamente as possibilidades do sentido. É um grande erro dizer que os poetas que investem na renovação das formas de expressão não transmitem conteúdos. Pelo contrário, eles transmitem um número muito maior de conteúdos, justamente porque as rotas interpretativas são ampliadas. E é nessa diferença que o leitor encontrará a razão da descoberta, sem a qual não existe a leitura. Que os novos meios informáticos, potencializando o alcance e a complexidade dos nossos atos criadores, nos vêm colocar limites do que estamos preparados para aceitar como criação poética. Esse é o desafio a que, como poetas, não podemos ficar indiferentes. Considerem-se agora algumas das características processuais e estéticas da utilização de meios informáticos na realização de infopoesia. Primeiro, sendo imagens virtuais, os infopoemas são desmaterializados, são luz, e, por isso, facilmente transformáveis. Daí resulta que a sequência do processo de criação seja enfatizada e as transformações sucessivas gerem uma interatividade crítica entre o sistema informático e o operador autor, até se chegar a uma imagem poema considerada, naquele momento, como aceitável, face aos objetivos estéticos desejados. Segundo, a noção convencional de autor é relativizada, pois, se dele depende a condução do processo interativo e a sua paragem, esse processo é possibilitado também tanto pelo hardware como pelo software utilizados. Terceiro, não detendo o caráter único da obra de arte, as imagens /poema geradas no computador podem ser fixadas por impressão em papel ou por fotografia, desaparecendo a diferenciação material entre original e cópia. Aliás, um tema já abordado por Walter Benjamin. Já que a imagem /poema é desmaterial. Ou, dizendo de outro modo, o original é virtual, e o que podemos obter são atualizações em outros suportes. Esses suportes, além do papel, podem, no entanto, registrar e conservar essas imagens, tais como o vídeo e o CD-ROM. No suporte vídeo, a interatividade perde-se, o mesmo não acontecendo com o CD-ROM, que permite um certo tipo de interatividade, de navegação e manipulação transformativa dos infopoemas. Esta interatividade deve ser programada como uma característica estrutural desses infopoemas. Aqui uma frase importante. Esta interatividade deve ser programada como uma característica estrutural desses infopoemas, o que nos remete à aula que nós tivemos sobre Leonorana, de Anna Hatterley, em que ela
propõe um determinado programa, ou conjunto de elementos, ou conjunto de regras, e a partir desse programa, o leitor tem toda a liberdade de interação, de interpretação do poema. A mesma coisa acontece no poema digital, ou no infopoema, como diz o Melo e Castro. O autor cria um determinado conjunto de possibilidades. A palavra regra tem uma conotação negativa. Então, vamos pensar em um determinado número de possibilidades pensadas previamente pelo autor. E é a partir dessas possibilidades que entra a participação casual do leitor, que transforma o poema com a sua leitura. Quarto, relativamente aos meios até agora usados na criação da poesia visual, quer caligráficos, tipográficos ou por colagem, a utilização de meios informáticos traz consigo um aumento incomensurável do grau de complexidade das imagens / poemas, elevando a utilização simultânea de vários códigos verbais e não verbais, ao nível de uma poiesis transpoética, implicando insuspeitadas problemáticas de leitura. E, por fim, deslocada, assim, a ênfase do autor e do processo de criação para o lado do receptor e da leitura, fácil se torna entender que uma relação dialética entre o verbalmente legível e o ilegível está embutida estruturalmente na infopoesia, deslocando-se o próprio significado de ler, no sentido de um transcódigo que cada infopoema consigo transporta, à espera de ser reinventado pelos leitores. Quando nós pensamos na palavra ler, o que nos vem à mente é a leitura de um texto, a leitura de palavras escritas em um determinado idioma, em um alfabeto fonético ou não fonético, como os ideogramas chineses, mas, de todo modo, estamos lidando com palavras. No caso da infopoesia, as palavras podem ser simplesmente abolidas, como, aliás, Anna Hatterley já havia feito em algumas variações de Leonorana e também em alguns outros trabalhos, como Mapas da Imaginação e da Memória, onde nós temos manchas, borrões, formas geométricas, uma série de signos visuais que não podem ser semantizados, não podem ser oralizados, o que implica um outro tipo de leitura, até mesmo um outro conceito de leitura. Pois bem, voltando ao Melo e Castro. Esta recriação manteve... não, vou pular aqui alguns trechos. O efeito 3D, que Melo e Castro utilizam em alguns poemas, usa pontos de fuga múltiplos e variáveis, mas as letras são planas e não tratadas segundo a perspectiva renascentista, o que cria um efeito de imponderabilidade do texto. Daqui a pouco eu vou mostrar alguns dos infopoemas de Melo e Castro, aí essas ideias
ficarão mais compreensíveis. O leitor pode intervir na forma, no zoom, nos sentidos de deslocação das leituras, recriação livre e constantemente do poema. Toda a estrutura tem uma pulsação contínua que cria um sentir espacial e respiratório esteticamente adequados. O fascínio lúdico e o prazer estético proporcionados pela leitura interativa de um poema 3D leva a pensar que uma noção de transpoesia começa a ganhar contornos nítidos à medida que as ideias de poesia herdadas do século XIX e até da primeira metade do século XX se vão exaurindo. É certo que se poderá sempre escrever apenas com palavras. Tudo o que se sente, e com palavras poderemos sempre inventar algo que faça os outros sentirem algo que talvez nós nem sentimos. Sentir, sinta quem lê, já dizia Fernando Pessoa, no último verso do poema Isto. Mas o que está precisamente mudando é o sentir de quem lê, e por isso a própria poesia também está em transformação. É certo que a poesia, que é uma atividade dos homens, dos seres humanos, né? Vamos dizer de outro modo, desde há mais de 4.000 anos, desde a sua provável invenção no Egito, onde, na 11ª dinastia, cerca de 2100 a.C., textos eram cantados, acompanhados por arpistas cegos nas cerimônias funerárias, vai continuar ainda por muitos anos, talvez séculos, entoando cantos funerários ou não, para si própria e para quem os desejar. A palavra, esta ou outra, sob esta ou outra forma, não abandonará o homem, nem o homem, no sentido de ser humano, abandonará a palavra. Eles são uma e a mesma coisa. A questão não é essa. A questão reside na invenção desafiante que as alterações de percepção provocadas e sofridas pelo mesmo homem, isto é, por nós próprios e todos nós, hoje e agora, nos impele a realizar sempre mais complexas, mas também mais instigantes experiências, ao encontro do que ainda ontem era impossível, impensável e até insensível. Bem, vamos ver agora alguns dos infopoemas de Melo e Castro, e em seguida eu quero apresentar alguns poemas cinéticos de Augusto de Campos, de outros poetas concretistas e de Ademir Assunção. Deixa só eu abrir aqui as imagens. Pronto. O que eu vou mostrar para vocês agora é o que Melo e Castro chamava de infopoesia, uma poesia executada por meios eletrônicos, em particular por meio do computador. Este é um primeiro poema. Nessas composições, a palavra, tal como a conhecemos, já está ausente, e as cores são modificadas eletronicamente, em formas puramente abstratas.
Neste poema, nós temos uma impressão até da textura, né? Como se fosse um objeto físico. Esta fotografia não ficou muito boa, então vou mostrar para vocês a capa da dimensão, que traz este infopoema de Melo e Castro. E, por fim, um último poema, né, do autor português, onde a palavra já está inserida. Muito bem. Até agora, nós vimos poemas estáticos, né? Os poemas que vimos até aqui, embora elaborados com recursos eletrônicos, são estáticos. O próprio Melo e Castro chegou a desenvolver algumas experiências cinéticas, que, infelizmente, foram interrompidas por seu falecimento. Na poesia brasileira contemporânea, alguns poucos autores têm explorado esse rico campo de possibilidades. Arnaldo Antunes, na trilogia Nome, que incluía uma fita de vídeo com poemas cinéticos sonorizados. Para quem não sabe, a trilogia Nome incluía um livro, um CD e uma fita de vídeo. Além de Arnaldo, Augusto de Campos também publicou alguns poemas animados em sua página na internet, inclusive poemas que permitem a interatividade com o internauta. E Ademir Assunção, que nos últimos anos vem pesquisando diferentes softwares e produziu algumas dezenas de poemas em movimento. Vamos ver agora um poema cinético de Augusto de Campos, formado por apenas 2 palavras, poema e bomba. Eu vou publicar o link aqui no chat. Então, vamos ver e ouvir. Bomba, poema, bomba, Esse é um poema muito breve, né? De 25 segundos. E é um poema que mantém os princípios estruturais da poesia concreta, com uma extrema concisão, o mínimo de vocabulário, os jogos aliterativos ou de assonância, o uso de uma tipografia diferenciada, a quebra do discurso sintático linear e a integração do tempo com o espaço e o movimento. Em outro poema, datado de 1960 e recriado em 1995. Jorge, eu sugiro, então, que vocês copiem o link que eu publiquei aqui no chat, acabei de publicar um segundo link, copiem o link, depois abram o Google, né, e joguem na URL, aí vocês poderão acessar. Eu consegui abrir aqui mesmo, né, clicando no link. Então, vamos assistir ao segundo vídeo.
caracolo, caramas, 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 caracolo. Conseguiram ver e ouvir este segundo poema? Bom, esse é um poema antigo, né, dos anos 60, que joga com as palavras caracol, colocar e máscara, e faz um jogo principalmente sonoro, né, com as aliterações e as assonâncias. Vamos ver agora 5 poemas concretos, animados por Christian Caselli. Eu vou publicar o link aqui no chat. Se vocês não conseguirem acessar diretamente pelo chat, né, copiem o link, colhem numa outra página, e aí vocês conseguirão ver e ouvir sem problemas. Então, vamos lá. A trocado capacauste, duple elasti feliferofugo story, loco alubrimendi multiple organi periodi plasti, rapa reciprovusti saga simplita na vela vera viva muito.
Conseguiram ver e ouvir? Sim, consegui, Cláudio, eu consegui. Que ótimo. Depois eu vou publicar todos os links no nosso canal de WhatsApp, né, no nosso grupo de WhatsApp. Assim, mais tarde, vocês poderão rever e reouvir esses poemas. Vamos agora ver algumas composições mais recentes do Ademir Assunção. Eu vou publicar aqui o primeiro poema. Pronto. Podem copiar e colar no Google que vocês vão conseguir acessar. Muito bem. Aqui nós temos um movimento giratório de letras, sílabas e palavras coloridas que vão surgindo na tela em formato circular até formarem duas frases completas. A vida eu vou vendo, a vida que não vendo. Aqui é um trocadilho, né, entre o verbo ver, né, a vida que eu vou vendo, que eu vejo, e o verbo vender, né, a vida que não vendo, o que tem não apenas o aspecto estético, mas também o aspecto ético. Não por acaso, o fundo da tela é vermelho. Vamos ver agora um outro poema cinético do Ademir.
Vou publicar no WhatsApp, sim, Isadora. Nesse segundo poema, palavras em duas cores surgem embaralhadas na tela e vão se combinando até formarem um sentido. As letras são dispostas no final numa figura quadrangular, que não elimina a frase discursiva, mas a redimensiona, convidando o leitor a juntar os pedaços da frase e montá-las em sua leitura silenciosa. Como último poema que vamos ver hoje, eu vou publicar mais um cinético do Ademir. Tente fazer como eu falei, Isadora, copiar a URL, depois entrar no copiar o link, né? Depois entrar numa página do Google, jogar esse link na URL, aí acredito que você conseguirá visualizar. Este é um poema um pouco mais longo, né? De 4 minutos.
Muito bem. Nesse poema, nós lemos 4 frases. Eu vim voando pela Via Láctea e, de repente, eu estava dentro de você. E numa manhã de junho, eu saí de dentro de você. E agora eu passo o tempo todo entrando e saindo de você. E numa dessas, talvez um outro venha voando pela Via Láctea e entre dentro de você. E numa manhã ou noite de um mês qualquer, saia dentro de você. É singular a maneira como Ademir Assunção combina a frase sintática linear, a fragmentação, a espacialização e o movimento de letras e sílabas na tela, combinando o sentido referencial, o tom emocional de cada composição, com as cores de fundo e a sonorização, buscando uma síntese entre ideia, imagem, som, cor e movimento. Bem, por hoje ficamos por aqui. Estas são algumas experiências de um campo de possibilidades vasto e que ainda não foi devidamente explorado pelos poetas brasileiros. E, com certeza, muitas e boas surpresas nos aguardam no futuro. Na semana que vem, começaremos a estudar a poesia sonora. Obrigado a todos e a todas, e até a semana que vem.